da enfermidade, te tirar do que você quiser. You do it while we pray. Faça isso enquanto oramos. When you pray in your own way, you talk to him. See? Agora ore da sua própria maneira. Fale com ele. Bem, The warden could have talked to the governor. o guarda podia ter conversado com o governador. That wouldn't have done any good. See? Aquilo não teria feito nenhum efeito. Bem, The boy had to talk to the governor. See? o rapaz que tinha que conversar com o governador. Bem, You have to talk to the governor. você tem que conversar com o governador. If you're sick, talk to him. Se você está enfermo, fale com ele. If you've sinned and done wrong, talk to him. Se você pecou e agiu errado, fale com ele. He has a pardon for Ele tem perdão para você. you. Heavenly Father, we are grateful. Pai Celestial, estamos agradecidos. And I, Lord, I'm so in debt to you. E eu, Senhor, estou em falta contigo. There's no way that I could ever pay the debt of my sin. Não há nenhuma maneira pela qual eu poderia pagar o teste de meu pecado. I was in a cell one day because I was born in a cell. Eu estive em uma prisão um dia porque eu nasci naquela prisão. I know what freedom meant. Eu não sabia o que a liberdade significava. And the price was so great I couldn't pay it. E o preço era tão grande que eu não pude pagar. But I'm so glad that the day that you visit my cell, Mas estou tão feliz pelo dia que tu visitaste minha cela. I recognized it. And it was the only one that could pardon. Eu reconheci isso, que era o único que podia perdoar. The only way I could ever be free and have victory. A única maneira pela qual eu alguma vez poderia ser livre e ter vitória. A complete victory was to accept the pardon that you had signed for me. Uma vitória completa seria aceitar o perdão que tu assinaste por mim. Today I'm free. E hoje estou livre. I'm so happy, Lord. Estou muito feliz, Senhor. I'm visiting from prison house to prison house. From those that got marriage scruples, Estou de prisão em prisão, visitando aqueles que têm vacilos no casamento, those who are sick and fevered, aqueles que estão enfermos e têm febre, those who are sick and in prison, aqueles que estão doentes em uma prisão, those who are sinful and in prison, aqueles que são pecadores e estão aprisionados, those who frustrations and doubts and in prison. aqueles que têm frustrações e dúvidas e estão aprisionados. I'm going from cell to cell, telling them the governor's coming right along, pardoning everyone, taking everyone out. Eu estou indo de cela em cela, lhes dizendo que o governador está passando, perdoando cada um, tirando cada um para fora. Que a graça do nosso Deus continue com cada um de nós. Nós vamos inclinar nossas cabeças e ter uma palavra de oração. Nosso Pai Celestial, Deus Eterno, agradecemos ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos deu, Pai, de estarmos aqui nesta noite para adorar o Senhor Jesus. Pai, aceite a nossa adoração, o nosso louvor, no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Vamos cantar no hino do nosso cantor, de número 115. Queres neste mundo ser um vencedor, guarda o contato com teu Salvador. 115 do nosso cantor. Queres neste mundo ser um vencedor, queres no cantar as lutas e a dor, queres ser alegre, qual bom lutador, guarda o contato com teu
amor divisto, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer. Guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Graças a Deus. Vamos cantar aí no 172, o nosso cantor. A minha alma estava longe do caminho dos céus, quando Jesus estendeu sua mão. Glória a Jesus. A minha alma estava longe do caminho dos céus. Eu era cego e desprezível pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu sua mão para mim, agora me regozijo desde que eu aceitei, e da tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu sua mão, quando Ele estendeu sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu sua mão para mim. Graças a Deus. Nós temos um pedido de oração que nós vamos orar nesse instante. Para o irmão Eli, pede oração em seu favor. E netas que estão com febre. Nós ouvimos o programa, a voz do profeta, né? E estava orando por pela febre, né? E nós cremos que Deus já tem respondido. Mas vamos orar novamente. Se você tem um pedido, faça conhecido levantando sua mão. Irmão Daniel vai fazer a oração. E logo em seguida nós estaremos adorando a Deus. Glória a Jesus. Vamos orar também pelos cultos do final de semana e pelo recanto também. Que Deus nos guarde na nossa viagem. Maravilhoso. Maravilhoso e eterno Deus. Mais uma vez, Pai Celestial,
chegamos à tua presença, Pai. E agora esses pedidos que estão aqui neste caderno, Pai, nós apresentamos a Ti, Senhor, que o Senhor possa aumentar a fé das tuas filhas, Senhor, e curá-las, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Te pedimos, Pai, os cultos que teremos no final de semana, a viagem do nosso pastor, o roteiro, Senhor, que o Senhor sempre esteja com ele, Pai, guardando, protegendo, que ele possa ser uma bênção, Pai, onde ele colocar a planta dos seus pés, Senhor. E a viagem ao recanto, Pai Celestial, que está se aproximando, Senhor. Pedimos que o Senhor continue abençoando a cada um que tem o desejo de ir ali, Senhor. Que o Senhor possa dar condições a cada um de nós, Pai. Tudo que colocamos, tudo em tuas mãos, que é a vontade do Senhor, Pai, de nós estar ali, que dê tudo certo, Pai. Tudo colocamos e apresentamos a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai Celestial. Amém, Senhor. Vamos adorar o nosso Deus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Somente crer, tudo é possível. Somente crer. Glória a Jesus. Senhor nosso Deus, já temos cantado hinos de louvores ao Senhor, Pai. Entregamos o nosso louvor a Ti, porque o Senhor merece toda a honra e toda a glória, Senhor. Agradecemos ao Senhor por essa oportunidade de nós poder sentar e ouvir a Tua palavra, Senhor. E agora, Senhor, com o perdão dos nossos pecados, que o Senhor perdoe nossas transgressões e nos ajude, Senhor, a nós chegar ao trono da Tua graça com um coração limpo e aquebrantado diante do Senhor, Pai. Toma cada um de nós nesse momento e unge os nossos lábios, unge os nossos corações, nossos ouvidos, Senhor, para nós compreender o que o Senhor tem para nós. No nome de Jesus Cristo, e cada um que entrou por essas portas, saia melhor daqui, Senhor. E possamos sair com a nossa vitória, com a nossa cura, com a nossa libertação, porque o Senhor é o grande curador, o grande libertador, Pai. E nos colocamos diante de Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Vamos ler a Bíblia no livro de São Marcos, no capítulo 16, versículo 15. Nossa leitura dos nossos cultos de quarta-feira, nós temos oração pelos enfermos. E disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo,
mas quem não crer será condenado. Esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Amém. Isso é a Bíblia para nós. Cremos no Senhor Jesus Cristo. Irmãos, podem sentar. Nós vamos meditar um pouquinho antes de orarmos por aqueles que precisam de oração. Nós terminamos a mensagem Atos do Espírito Santo e eu estou com a mensagem para que foi dado o Espírito Santo. Nós vamos começar e eu creio que Deus nos ajudará. Amém? O profeta de Deus fala, lendo aqui em São João, onde fala aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviar em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas. O único que pode nos ensinar é o Espírito Santo. E ele trará todas as coisas, isto é, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E ele diz, para qual propósito então Deus enviou o Espírito Santo? Qual é o propósito que Deus enviou o Espírito Santo? É o que nós vamos falar um pouquinho nesta noite, né? Ele disse que Deus possa acrescentar as suas bênçãos à palavra. Jesus disse, naquele dia sabereis que estou no Pai, e o Pai está em mim e em vós, estou em vós e vós estáis em mim. É uma unidade, né? Agora, se fosse dizer, recorde, isto está sendo gravado em fita. E graças a Deus está conosco aqui. Foi gravado em fita e essa mensagem já está em nossas mãos. Um dos homens dos negócios cristãos me telefonou há pouco tempo atrás, de Louisville, e disse, é uma pena, Billy, e essas mensagens, como você disse ontem à noite, não vão para 40 mil em vez de 150, 200, 300 pessoas em seu pequeno tabernáculo. Ele disse assim, olha, poderia essa mensagem ir para mais gente. E o irmão Branham disse, eu disse, Senhor, daqui 6 meses, se Jesus tardar, isso será ouvido ao redor do mundo inteiro. Vem? Estas fitas irão ao redor do mundo inteiro. E já tem chegado para nós. Né? Veja, vem ao redor dele todo. E portanto estamos ensinando aqui agora apenas o que cremos ser verdade e o que encontramos que Deus tem confirmado como verdade. Agora, qual foi o propósito de Deus enviar o Espírito Santo? É isso que nós precisamos entender essas coisas. O profeta dizendo qual foi o propósito de Deus enviar o Espírito Santo. São João 14, começando o versículo 14, leremos através do capítulo para um ponto de partida. E encontramos o propósito de Deus aqui. Enviando o Espírito Santo, foi um propósito de Deus, ele mesmo pudesse habitar na sua igreja e continuar os seus planos através da igreja. Então, o Espírito Santo foi nos dado. O propósito de Deus é para que ele habitasse em nós e continuasse a obra. Amém? Então veja, pois Deus estava em Cristo, continuando seus planos através de Cristo. De Cristo para a igreja, continuando a sua obra através da sua igreja. Agora sabemos o que é o Espírito Santo. Nós encontramos que ele é Deus. Agora, quando pensamos em Deus o Pai,
Como Jesus falou aqui, seu Pai, Deus o Filho como Jesus, Deus o Espírito Santo como nós o chamamos hoje. E isso não significa que existem 3 indivíduos, não é 3 pessoas, ou 3 deuses distintos. E isso significa que existe um Deus em 3 ofícios. Amém. Vamos dizer isso assim: tudo que Deus era, agora aqui é o ponto de partida nossa dessa noite, ó. Tudo que Deus era, Ele se derramou em Cristo. Glória a Deus. Por quê? Veja, porque Ele se esvaziou e se derramou em Cristo. E Cristo era corporalmente a plenitude da divindade. Nele, Jesus, habitou a plenitude. Tudo que Jeová era, Ele derramou em Cristo. E tudo que Cristo era, Ele derramou na igreja. Deus não se derramou num indivíduo, mas Ele derramou em todo o corpo. O corpo de Cristo é a noiva do Senhor Jesus Cristo. E aí onde chegamos em unidade, temos poder, tudo que Deus era estava em Cristo e tudo que Cristo era está em você. Olha só o que Deus tem feito conosco, tem nos derramado do seu Espírito Santo. Tudo aquilo que Ele foi está na noiva. Tudo que Deus era estava em Cristo e tudo que Cristo era está em você. Pois Deus se fez carne e habitou entre nós. 1 Timóteo 3,16 fala: sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, pois Deus se manifestou em carne. Quando Deus esteve aqui na terra, através de Jesus Cristo, nós apalpamos. Deus, Jeová, foi feito carne e andou na terra, e nós vimos com nossos olhos. Esses foram os discípulos. Eles viram Deus com seus próprios olhos. Você sabe, no mesmo capítulo de João 4, Filipe disse: mostra-nos, Senhor, o Pai, e isso nos basta. E Jesus disse: estou há tanto tempo convosco, Filipe, e não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê ao Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Deus foi feito carne e habitou entre nós. Agora aqui está, o Pai era sobre você. O Pai era Deus sobre você. Estamos dizendo, tem sido desde Adão. Deus, o Pai, estava sobre Moisés e os filhos de Israel na coluna de fogo. Aquilo era Deus. Então Deus conosco. O que é Deus conosco? Era Deus em Cristo, andando conosco, conversando conosco, comendo conosco, dormindo conosco. Mas agora é Deus sobre nós, Deus conosco agora. Deus em nós. Então tudo que Deus era veio para Cristo, e tudo que Cristo era veio para a igreja. Não é pouca coisa, é tudo. É isso, Deus operando através de você, em qualquer parte do mundo. O que Deus faz aqui, Deus faz no Japão, Deus faz nos Estados Unidos, Deus faz em todos os lugares do mundo. Deus está operando através dos seus filhos. Deus está trabalhando. Se Deus tem que fazer alguma coisa hoje, é através de nós, através de você. Aleluia. Veja, se Ele quiser te chamar, você está bem ali trabalhando em você para fazer a sua vontade. Como deveríamos agradecer a Deus por isso, diz o profeta. Sermos agradecidos a Deus. O Deus, o Espírito Santo,
é enviado para um propósito do Deus vivo em sua igreja, movendo através de cada era, Deus movendo em cada era, operando a sua bondade divina. E aqui o irmão Brana fala algo muito importante, que isso daqui você guarde no seu coração. Ele disse: quando um homem te critica, ele não está te criticando. Ele está criticando aquele que te enviou, aquele que está dentro de você, aquele que vai contigo. E Jesus disse: bem-aventurados sois quando mentindo, dizendo todo mal de vós por causa de mim. Bem-aventurados sois. E novamente, todos que vivem piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Irmão, se há um tempo que nós vivemos lutas após lutas, é agora. Provas difíceis. Não cessa. As lutas não cessam, as provas não cessam. É constantemente. Você precisa de oração, você precisa estar na presença de Deus todos os dias, constantemente. Não podemos baixar a guarda. Temos que estar sempre dispostos. Porque todos que vivem piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Pois quando Deus se fez conhecido em Cristo, eles odiaram. O que Jesus fez para eles odiar tanto ele? Eles perseguiram. Pois quando Deus se fez conhecido, eles odiaram. Quem odiou mais? A igreja. A igreja odiou mais, eles odiaram mais do que o bêbado. Mais do que o bêbado, a igreja odiou Jesus. Eles odiaram mais do que todas as outras pessoas. Foi a igreja que odiou. Portanto, quando você vê o cosmos, a ordem mundial, o mundo não conheceu. Não conheceu, ele veio para os seus e os seus não receberam. Mas tantos quantos receberam, ele lhe deu poder para se tornar filho de Deus. Aqueles que creram em seu nome. Oh, como deveríamos amá-lo e adorá-lo. O propósito de Deus desejando entrar em companheirismo com seus filhos. O irmão Brana diz, antes de deixarmos esse texto, o irmão Brana diz, nós, nos dias de Ruth, a lei da redenção, quando Noemi havia deixado o país por causa das provas, tempo difícil. Irmão, se há uma coisa que nós temos que observar, é nunca abandonar Deus por causa das provas, por causa das lutas, dificuldades. Gente, que Deus nos ajude e nos segure. Amém. O irmão Branco diz que Noemi, ela deixou o país por causa das provas, por causa dos tempos difíceis, e ela foi para outra terra, para a terra dos Moabitas, onde havia apenas cristãos nominais e mornos, porque os Moabitas vieram da filha de Ló, e eles eram assim chamados de crentes e todo misturado. Então seu esposo morreu, seus 2 filhos morreram, e no caminho de casa Ruth e Noemi, em seu caminho de casa, uma de suas noras, órfã, disse que ela retornaria para a sua terra, para seus deuses, para a sua igreja e para seu povo. E Noemi tentou levar Ruth. Tentou dizer, Ruth, também volta para a tua terra. E ela disse, não, o teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus, e onde tu morreres, ali morrerei, onde tu fores sepultada, eu ali serei sepultada, eu não retornarei.
profeta diz que ela tinha uma visão. Realmente ela tinha captado a visão de Deus. Não faz nenhuma diferença o que o seu povo diz. Você irá até ali e tornará um santo rolador. Aquilo não faz diferença para Ruth. Ali havia um propósito de Deus para ser cumprido. Glória a Deus. Então, certo como vocês estão famintos, esta noite pelo Espírito Santo, é algo dentro de vocês se puxando, que um propósito de Deus na sua vida que tem que ser cumprido, exatamente como aconteceu com Ruth. Meu irmão Brana diz, a história é tão linda, eu simplesmente não posso deixar por um momento. Você conhece a lei de redenção? Você conhece a história como Ruth respigou no campo e encontrou graça com Boaz? E antes que ele pudesse se casar com ela, ele teve que redimir tudo que Noemi havia perdido. E o único que podia redimir o estado de queda de Noemi, na lei da redenção, era um parente próximo. Tinha que ser parente antes dele poder redimir. E aquele era o seu parente mais próximo. E ele tinha que fazer um símbolo público fora do portão, uma confissão pública de que ele havia redimido tudo que Noemi havia perdido. E Boaz fez isso chutando o seu sapato diante dos anciãos e disse: se tem alguém que tem qualquer coisa que pertença a Noemi, neste dia a tenho redimido. E esta foi a maneira que Deus fez suas próprias leis. Deus não pode te dar uma lei para seguir e seguir outra. Ele segue suas próprias leis. Amém. Então, Deus, a fim de redimir sua igreja perdida, o mundo perdido, a criação perdida, o qual é infinito em espírito para redimir a raça humana perdida, Deus, Ele mesmo se tornou parente. Aleluia. Um homem, um filho que Ele criou no ventre de Maria. Então Ele fez um símbolo, um testemunho fora dos portões de Jerusalém. E Ele foi levantado entre os céus e a terra e morreu e redimiu tudo. E sangrando, Ele santificou uma igreja para que Ele mesmo pudesse viver nela. Amém. Esse é o plano de redenção de Deus. Ter companheirismo e ter comunhão. Deus gosta de ter companheirismo com a sua noiva, a qual perdeu o lugar de companheirismo desde o jardim do Éden, onde Deus descia toda a tarde. Oh, irmão, Deus descia toda a tarde. Hora da igreja. Você observou, Deus descia no frescor do dia, no pôr do sol. Há alguma coisa quando a noite começa a chegar e as pessoas pensam na igreja e em seu Deus. Os cristãos, você vê o sol se pondo, você vê que seu sol está se pondo. E no frescor da tarde ele descia e tinha comunhão com eles. E ali ele perdeu aquele companheirismo, porque o pecado não o deixou fazer isso. Então ele foi feito carne e habitou no nosso meio, para que pudéssemos voltar novamente ao homem e viver no homem. E restaurar o homem para um estado de comunhão com ele novamente. E dar-lhe de volta seus direitos dados por Deus. Foi isso que ele fez por nós. Este é o propósito do Espírito Santo, é o Pai novamente, Deus o Pai habitando em você. O propósito de Deus enviar o Espírito Santo foi isso, para habitar em você, operando seus planos, para seu plano de redenção,
operando através de você. Sabe o que Deus quer fazer de você? O irmão Branco diz: Deus quer fazer de você um colaborador dele. Um colaborador com ele, te dando um lugar, te dando uma parte para compartilhar com seu irmão e irmã que está caído, te dando o seu espírito e o amor para procurar os perdidos, como ele fez no jardim do Éden. Quando Adão pecou, ele saiu, ele fugiu, e Deus começou no final da tarde, começou a chamar: Adão, ô Adão, aonde tu está, Adão? E isto é o que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo é o que chama. Aleluia! Faz o homem ou a mulher quando ele atinge o coração e a sua moradia. Há uma sede, uma fome pelas almas perdidas. Este é o problema com as reuniões hoje. Não há suficiente espírito para tocar nisso e ir atrás dos perdidos e moribundos. O irmão Branco disse: é mais para fazer nome ou igreja ou algum edifício ou uma denominação, em vez de um programa de ganhar almas. Quão lamentável, diz o profeta. Mas Deus derramou-se em Cristo. Cristo se derramou na igreja. Naquele dia sabereis que eu estou no Pai e vós estáis em mim, e eu em vós. Naquele dia sabeis, pois a coisa toda é um plano de redenção, descendo aquele Deus voltando para viver e habitar e conversar com seu povo, como ele fez no princípio. Deus quer ter companheirismo contigo. Deus quer falar com você. Ele quer ter intimidade com você. Agora, tão logo que ele possa colocar sua igreja em condição de falar, colocar sua igreja em um lugar que ele possa fluir através dela e amar, e presaudir e ter companheirismo. Quando ele puder fazer isso conosco, o irmão Branco diz: então virá um Éden. Ele tomará a sua igreja de volta onde ela o deixou, de volta ao jardim do Éden novamente, aí onde ela caiu. Agora foi aí onde ele tomou seu primeiro impulso para a queda, e é aí onde ela será levantada diretamente de volta para com cada página limpa de redenção. Olha o que Deus fez. Trouxe a redenção, o perdão dos pecados. Aleluia! Trazendo diretamente de volta ao lugar, ao estado original. Isso é o plano de redenção: redimir o homem, redimir a mulher, fazendo uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus te ajude, que Deus te dê força para nós vermos isso. É para isso que o Espírito Santo foi nos enviado, para habitar em nós. E quando ele habita no ser humano, você realmente crê na palavra de Deus. Os sinais seguem aos que creem. E se você veio nesta noite e precisa de uma oração, o altar está aberto para você nesta hora. E você pode vir, nós oraremos, imporremos as mãos sobre você. E o nosso Deus, o grande Deus curador, o grande Deus libertador, te dará aquilo que você precisa e que você veio buscar nessa noite. Aleluia. Vamos nos colocar em pé nesse instante. Aleluia. Tudo é possível àquele que crê. Aleluia, Senhor. Pai celestial, aqui está teu filho, Senhor.
Foi para isso que o Espírito Santo foi enviado, para trazer fé, para trazer cura, libertação. Oh Deus, ajuda teu filho naquilo que ele precisa nesta noite, e que ele receba a sua libertação, a sua cura, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Senhor Jesus, no nome de Jesus Cristo, que o teu filho alcance a sua vitória, Senhor, a sua restauração, a sua libertação, para a honra e glória do teu nome nós oramos, Pai. Pai, no nome de Jesus Cristo. Aleluia, Senhor Jesus. Senhor Jesus, no nome de Jesus Cristo, que Ele possa receber a sua libertação. Pai, o Senhor é Deus que conhece o coração, a alma, Senhor, e pode dar o que Ele precisa nesse momento, porque Tu és o grande libertador, Pai, no nome de Jesus Cristo. Aleluia, Senhor Jesus. No nome de Jesus Cristo, Pai, aqui está teu filho buscando força, graça, e o Senhor é o único que pode restabelecer a sua saúde, dando o que ele necessita para esta caminhada, Pai, no nome de Jesus Cristo. Aleluia, Senhor Jesus. Graças te damos, Senhor. Oh, Jesus. Aqui está, Senhor, esta família, Senhor. E eu oro nesse momento, intercedo por eles, Pai. O Senhor é o Deus que pode dar a vitória, dar aquilo que eles precisam nesse momento. O Senhor é a resposta para eles, Senhor. Oh Deus, entregamos em Tuas mãos todas as suas necessidades, e o Senhor é a força da vida deles, Pai. Abençoa, Senhor, dando o que eles necessitam, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Graças te damos, Senhor. Pai Celestial, aqui está esta família, Senhor. Eu oro por eles todos, Senhor, e cremos, Pai, que o Senhor é a resposta que eles precisam para vencer, Pai. Oh Deus, o Senhor é a cura, o Senhor é a libertação, o Senhor é o regozijo, o Senhor é a força, Pai. No nome de Jesus Cristo nós pedimos, Pai. Aleluia, Senhor Jesus. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, aqui está a Tua filha, Senhor. O Senhor sabe que ela precisa, o Senhor é o grande Deus libertador. Que o Senhor encha do Teu Espírito Santo, Senhor, para que ela possa vencer e alcançar tudo que ela precisa, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Senhor Jesus. Graças a Ti, Senhor. Agradeça a Deus nesse momento. Levante suas mãos e agradeça a Deus. Diga muito obrigado, Senhor. Aleluia. Dá-me, Senhor, o que eu necessito nesta hora. Encha-me com o Teu Espírito Santo. Fortaleça. Dá-me força para vencer. Dá-me graça, Senhor, para caminhar nessa caminhada. No nome de Jesus Cristo nós oramos e agradecemos por esse culto e por tudo que o Senhor tem feito por nós nesta noite. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Eu amo, porque Ele primeiro me amou e comprou minha no madeiro do Calvário. Graças a Deus. E assim estamos despedindo. Cumprimente seu irmão. E domingo às 8h30
nós estaremos aqui para mais uma escola. Deus os guarde, Deus os guie e tenha uma ótima semana abençoada. No nome de Jesus Cristo.